Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou. E todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. O nosso texto de hoje está no capítulo 2, dos versículos 5 ao versículo 13. Esse discipulado de Lucas para Teófilo, contando a história da igreja, é durante a festa das colheitas que o povo, cerca de 120 pessoas, homens, mulheres e crianças, estavam reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e todos são cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Nessa mesma época, Jerusalém estava cheio de pessoas que estavam participando da festa. O texto de Lucas diz: homens piedosos, pessoas religiosas, isto é, estavam ali em comemoração à festa das colheitas. Era uma multidão com pessoas de diversas línguas, pessoas crentes, fiéis, religiosos, devotados, mas pessoas também materialistas, que não estavam muito interessadas no aspecto da espiritualidade, mas estavam interessadas apenas nas questões da materialidade ou no comércio que aquele momento proporcionava para aquelas pessoas, uma forma de ganhar dinheiro. E todo aquele mover do Espírito na vida dos discípulos e das discípulas que estavam reunidos ali provocou uma reviravolta naquele ambiente. O texto de Lucas diz que as pessoas ouviram uma voz e então correram para aquele lugar para saber o que estava acontecendo. Bom, dependendo da versão de Bíblia que você está utilizando, você vai ler: eles ouviram um ruído, eles ouviram um som. Mas o que nos importa é saber que aquilo provocou uma inquietação. Aquele barulho provocou a curiosidade de todas as pessoas que estavam ali. Enfim, aquele som, aquela voz ou aquele ruído deu visibilidade ao que estava acontecendo com aquele povo naquele momento. E quando as pessoas se aproximaram, elas perceberam que havia um sentido naquilo que estava acontecendo. Algo que eles não entendiam diretamente, mas havia algo ali, algo extraordinário estava acontecendo. E não era um barulho qualquer, não era um som qualquer, não era uma voz qualquer. De uma maneira extraordinária, as pessoas começaram a se identificar em toda aquela confusão. Talvez alguns pudessem dizer: espera, escuta, aquela é a minha língua, eu estou entendendo o que aquela pessoa está falando. As pessoas maravilhosamente se identificam na diversidade produzida pelo mover do Espírito na vida dos discípulos e das discípulas de Jesus. Aquelas pessoas maravilhadas diziam
Deus fala a minha língua também. Isso é solidariedade, isso é inclusão, isso é acolhida, fruto do mover do Espírito Santo na vida da igreja, resultado da missão da igreja no mundo. É esse o Deus que nós apresentamos, um Deus que acolhe na diversidade. A igreja missional, aquela que vive missões, é aquela que também, no poder do Espírito, acolhe a diversidade como dádiva de Deus, como manifestação da criatividade e do amor de Deus para com as pessoas, mesmo em toda a sua diferença, mesmo em todo o seu distanciamento cultural, da linguagem, enfim, Deus fala todas as línguas. E Lucas alerta Teófilo, dizendo o seguinte: Teófilo, existem 2 grupos de pessoas, pelo menos 2 grupos com os quais você terá que lidar quando você estiver no cumprimento da sua missão. O primeiro deles pode perguntar sinceramente: o que será que isso quer dizer? É o grupo de pessoas que está na expectativa pelos sinais. Será que existe algum sinal de Deus no que está acontecendo? Será que isso pode mudar a minha vida? Será que isso pode transformar a realidade? E um outro grupo de pessoas desconsidera totalmente a possibilidade do extraordinário de Deus na vida das pessoas e trata como se fosse apenas uma questão humana, ou apenas uma questão social, ou apenas uma questão política, ou somente uma questão religiosa ou econômica. Qualquer que seja a pergunta, Teófilo, você deve estar preparado para respondê-la à altura, não apenas com palavras, mas com a sua própria vida. Assim como o Filho, Jesus, no poder do Espírito Santo, cumpriu a vontade do Pai, a missão do Pai, também nós, como igreja, precisamos mostrar ao mundo, através da nossa voz, quanto Deus ama as pessoas e quer acolhê-las em sua diversidade. Deus abençoe você e toda a sua família. Que o infinito amor de Deus nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas e profundas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.